Olá a todos que nos acompanham aqui pela plataforma Healthcare Management do Grupo Mídia. E hoje o meu bate-papo é com Carlos Eduardo Gouveia, ele é presidente executivo da CBDL. E ele vai conversar conosco a respeito da questão dos autotestes para a Covid-19. Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar aí este momento com um assunto que está sendo muito discutido, né? A Anvisa, ela liberou a venda de autotestes no Brasil. Eu gostaria que você falasse, Carlos, como que a CBDL ela vê essa iniciativa. Seja muito bem-vindo aqui à plataforma Healthcare Management do Grupo Mídia. Muito obrigado, Carla. É um grande prazer, uma honra estar aqui com você, com o Grupo Mídia, compartilhando um pouco desse momento histórico aqui do Brasil. A criação dos autotestes, ela já existe há algum tempo e ela vem exatamente a trazer uma grande ferramenta para o cidadão comum, o cidadão leigo, que pode, de fato, começar a ter controle da sua vida, né? É uma questão de autocuidado e uma mudança de paradigma. No caso do Covid, ele traz exatamente essa grande possibilidade. A Anvisa discutiu durante algumas semanas com o próprio Ministério, com toda a sociedade civil. A CBDL já está trazendo esse tema desde o ano passado. Nós fizemos um grande evento internacional em Brasília, em dezembro, onde participantes da OMS, do FIND, do Unicef, representantes de vários países, Anvisa e o Ministério, discutiram a questão da pandemia e a importância e o valor do diagnóstico. E numa das mesas redondas, o foco em autoteste era muito claro, e a própria Anvisa participou, de tal forma que já estava se preparando para esse momento. Aqui no Brasil, nesse contexto de uma transmissão muito acelerada, hoje nós estamos vivendo um RT, que é uma taxa de transmissão de 1,78. O que significa isso? A cada 100 pessoas infectadas, outras 178 se infectarão. Ou seja, é um negócio impressionante e muito preocupante. Para não dizer que desgraça pouco é bobagem, nós tivemos ainda em dezembro o advento também da H3N2, ou seja, foi a tempestade perfeita. H3N2, as pessoas vacinadas já num bom percentual. No final do ano, nós tivemos aí já 67%, 68% da população, na média, já com o esquema vacinal completo. Isso acabou trazendo o quê? Um sentimento de autoconfiança muito elevado, inclusive por conta da redução de hospitalização e de óbitos. E aí, as festas de final de ano, obviamente, houve uma infecção generalizada. O Ômicron, nesse sentido, ele é muito mais infectante, muito mais contagiante, e ele fez essa dispersão da doença de uma forma muito grande. Considerando aquela situação que nós tínhamos de final de ano, que era um estoque adequado para a realidade até novembro, que eram volumes decrescentes de testagem. No final de novembro, foram quase 70 mil testes feitos, por exemplo, nas farmácias, numa semana, na última semana de novembro, contra 740 mil agora, na semana passada, agora aqui nas mesmas 4.600 farmácias que fazem parte da Abrafarma, naquele relatório semanal que eles soltam. Isso mostra o comportamento do consumidor, do paciente, ou do consumidor que busca essa informação, tanto nas farmácias, mas eu diria que, por analogia, a gente pode levar isso para os laboratórios e hospitais. Os estoques ficaram insuficientes. A indústria toda tem que correr atrás do prejuízo, buscar nas suas diferentes fábricas ao redor do mundo, e aqui no Brasil, aumento de produção e de importação de forma a atender essa demanda. E aí a gente percebeu aquilo que já era discutido lá naquela primeira semana de dezembro, do nosso workshop internacional, veio a se mostrar como uma necessidade. E aí o autoteste, de fato, finalmente veio a ser discutido e aprovado agora na semana passada pela Anvisa. Então, a CBDL enxerga, de fato, com muitos bons olhos essa iniciativa e entende que o autoteste ele não substitui nenhum outro teste de diagnóstico, mas sim ele complementa esse grande arsenal que nós temos.
que é o RT-PCR, o teste rápido de antígeno e, finalmente, o autoteste nas mãos do cidadão comum. Perfeito, Carlos. E como que você analisa a questão da subnotificação? Corremos esse risco agora com os autotestes? Como que você vê essa questão? Não, nós temos aí, essa pergunta é excelente, porque é a dúvida que tem sido mais recorrente. As pessoas estão muito preocupadas com a questão da informação, de reportar ou notificar, até porque, no caso do Covid, assim como outras doenças infecciosas, existe a figura da notificação compulsória, que surgiu alguns anos atrás por necessidade do Ministério da Saúde, para controle epidemiológico, de contar com informações confiáveis. E isso não era tão comum, nem tão frequente. E ele estipulou. Isso se perpetuou, continua. Hoje a gente já conta com bases oficiais, como o Conect SUS, como o próprio RNDS, o Sistema Nacional de Informações na Área de Saúde, e até outras bases privadas. Eu comentei, por exemplo, o relatório da própria Abrafarma, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas da iniciativa privada, e que traz detalhes de informações, inclusive em regiões, mostrando o mapeamento de eventuais infecções, zonas quentes e tudo mais. Então, a gente hoje tem muito mais base. E aqui, na questão do autoteste, o que é principal, num momento como esse que eu relatei, em que você tem uma infecção que se espalha de forma galopante, a população com muita preocupação, aquelas pessoas com comorbidade, por mais que o Ômicron não seja tão letal, tão virulento quanto a variante Delta, por exemplo, ele traz, sim, muitas preocupações, inclusive com populações mais vulneráveis ou com outras comorbidades. Então, a gente precisa tomar o quê? Uma atitude imediata, que é o controle dessa dispersão, ou seja, interromper o ciclo de transmissão do Covid. Esse é o objetivo primário, assim, principal. E como que se faz? Qualquer pessoa que teve contato com alguém infectado ou sente algum sintoma, ela tem que se testar. Ou ela vai para a farmácia, para o laboratório, ou, se ela não tiver sintoma nenhum, o aconselhável seria buscar o autoteste, porque ela evitaria uma situação de eventual risco caso houvesse aglomeração, filas e tudo mais, que foi o que nós vimos em janeiro. Fazendo o teste em casa, de forma muito clara, direta e simples, que é o autoteste, ele vem com um produto muito mais amigável, ela pode ter essa informação de maneira muito precoce. Tendo a informação, o que ela tem que fazer? Primeiro, se manter em quarentena e observar se ela vai ter ou não algum sintoma que necessite uma atenção médica ou de um profissional de saúde. E aí vale a pena indicar que a telemedicina hoje já é uma boa fonte de apoio para essas pessoas. Segundo lugar, ela tem que avisar todas as pessoas com quem ela esteve em contato recentemente. É o rastreamento de contato. Isso ajuda demais nessa questão do controle da infecção, controle da dispersão da infecção. E, por fim, ela, tendo de fato necessidade, ela vai ter acesso a uma terapia cada vez mais eficaz. Então, o autoteste, ele acaba tendo esse papel e nos ajuda demais nisso. A informação proveniente de um caso positivo é importante? Lógico que é. Então, se ela tiver um caso positivo e for confirmar, que é a sugestão, num laboratório ou num posto de saúde ou numa farmácia, esses estabelecimentos, por obrigação legal, eles vão reportar, ou seja, vão notificar compulsoriamente. A resolução 595 trouxe a possibilidade das empresas criarem aplicativos, mecanismos de captação dessas informações do autoteste. Então, a CBDL, junto com seus associados, nós estamos aí sim trabalhando numa boa solução, que pode ser um aplicativo ou um sistema disponível na web, na internet, para que ela possa captar de uma maneira muito simples essa informação possível e disponibilizar isso para o Ministério da Saúde para que amplie a sua informação. Mas eu lembro que o mais importante agora, nessa emergência, é interromper o ciclo de transmissão da doença.
Carlos, bom, e a gente sabe que a testagem em larga escala, ela sempre foi defendida pela OMS, mas, por outro lado, no Brasil, o Brasil não adotou essa estratégia, né? E é um dos países que menos testam a população. Você acredita que agora, com a venda de autotestes, o país poderá se destacar neste cenário? Eu entendo que a busca por uma solução contra a pandemia é responsabilidade de todos. É do próprio Ministério da Saúde, é das empresas, da sociedade civil organizada e, obviamente, agora com o autoteste, ela passa a ser também do próprio cidadão. O cidadão tem sim a oportunidade em suas mãos de ter um controle nessa busca do autocuidado. O que nós vemos é que o Brasil testa até hoje muito pouco. Nós testamos a metade do que a Argentina testa, per capita, 1/10 do que os Estados Unidos e 1/21 do Reino Unido. Ou seja, a gente não testa uma população tão grande, a gente, de fato, não gera informação que serviria de subsídio para a tomada de decisão pelo gestor público. Então, é importante, sim, usar o autoteste, ter sistemas que possam compartilhar essa informação, é o que eu comentei há pouco, a CBDL está trabalhando nisso, dentro do contexto da resolução 595 da Anvisa, e a gente pretende aumentar. Agora, só o cidadão comprando o produto na farmácia vai resolver o problema? Não. E aí entra uma questão que muito tem se discutido, que é a função do autoteste como instrumento de saúde pública. Então, em vários países, nós temos visto a compra pelo Estado e distribuição de forma gratuita. O Brasil, muito provavelmente, vai fazer isso. O Ministério da Saúde, num primeiro momento, relutou e informou que, a princípio, não vai comprar. Mas estados e municípios têm sim indicado que haverá interesse nisso, o que faz todo sentido. Um município que tenha uma infecção generalizada ou grande número de casos, obviamente, para ele evitar essa aglomeração nos postos de saúde, ele pode muito bem comprar e distribuir naquela região para que as pessoas se monitorem, testem em casa, por exemplo. Um estado pode fazer essa alocação de forma inteligente também, como política. E se isso acontecer, nós teremos aí um efeito muito positivo, que é o quê? É a questão da compra pelo Estado, ou seja, o uso do poder público para gerar escala de produção. Isso vai permitir, obviamente, que o próprio preço para o indivíduo na farmácia caia. Então, a ideia é que torne até mais competitivo. Infelizmente, se o produto estiver apenas disponível em farmácias, você terá um problema que é de acesso. Nem todos vão conseguir comprar, porque, obviamente, a gente tem desemprego alto e muitas vezes a pessoa não consegue dispor desse valor do próprio bolso para adquirir. Falando justamente essa questão de valor, né, Carlos, que você citou agora. Na Europa, os autotestes, eles são muito acessíveis. Você acredita que isso também vai acontecer aqui no Brasil? Tem alguma faixa de preço que vocês estipulam que pode ser os autotestes? Como que você avalia o poder da população em obter esses autotestes? Bom, o autoteste seguramente vai chegar na farmácia mais barato do que o teste rápido de antígeno, que é um teste profissional. E por quê? Ele é composto do próprio produto, mais o serviço de assistência farmacêutica que é fornecido ali naquele local. Então, sai com laudo e o próprio farmacêutico vai fazer uma série de verificações antes do teste. No caso do autoteste, ele é um produto de gôndola. A pessoa vai na farmácia, compra e vai fazer em casa. Obviamente, seguindo as instruções de uso, eventualmente vai haver tutorial na própria internet, e tudo isso facilita essa utilização e evita a necessidade da assistência de um profissional. Por conta disso, considerando que o teste rápido de antígeno está entre 70 a 150 reais, dependendo do local, do produto que está sendo oferecido, nós imaginamos que o autoteste chegue ao consumidor entre 40 a 75 reais. Ou seja, mais acessível do que o teste rápido atualmente disponível, com esse serviço farmacêutico,
Porém, como eu comentei, ele não é um produto de graça, ele tem o seu custo. Infelizmente, comparando com a Europa e Estados Unidos, a carga tributária e alguns outros custos do efeito Brasil acabam impactando também. Mas a ideia, sim, é que ele seja o mais acessível possível. Carlos, agora falando para quem vai abastecer esse mercado, né? O nosso parque industrial brasileiro, você acredita que está preparado para abastecer essa nossa demanda, né? A demanda pelos autotestes? Ainda vamos ter que depender de produtos de fora? Como que você pensa sobre isso? Bom, a CBDL representa bem o mercado de diagnóstico in vitro. Nós temos aí desde pequenas empresas até grandes, nacionais, multinacionais, importadores, distribuidores. E com isso, nós temos dentro do nosso grupo de associados muitas empresas interessadas em trazer o autoteste e que já estão se preparando, até pela experiência internacional, a indicação da própria OMS, que está para soltar algumas guidelines nesse sentido. Todos têm se preparado, ou com protótipos, com produtos já disponíveis em outros locais, e já estavam esperando ansiosamente por essa resolução que a Anvisa editou, de tal forma que rapidamente nós teremos já alguns produtos chegando ao mercado. Nas empresas nacionais, elas têm sim capacidade produtiva e tecnológica para trazer bons produtos. E vários já se prepararam e já estão, inclusive, expondo em caráter assim de pré-registro, mostrando quais serão os produtos que colocarão à disposição de todos. Em termos de volume, eu diria que sim, terão capacidade de atender à demanda, mas temos que considerar que muitos produtos internacionais virão também com baixo custo por conta da escala que ele já tem lá fora. Carlos, por fim, eu gostaria que você falasse quais são as suas perspectivas aí para este ano, agora que, de certa forma, nós avançamos com o autoteste, por outro lado, nós temos uma nova variante, mas também temos que pensar no avanço da vacinação, ano eleitoral, enfim, são muitas coisas que interferem no nosso setor da saúde. Quais são suas perspectivas aí para esse cenário, Carlos? Olha, eu diria que nós passamos por 2 anos e meio, 2 anos, muito intensos, de grandes esforços por todos que atuam e militam na área de saúde. Para a área de diagnóstico não foi diferente. Nós tivemos aí oportunidades fantásticas de mostrar coesão do setor, a rapidez e o avanço de novas tecnologias que, tão logo o genoma do vírus estava aberto, já foram sendo desenvolvidos novos produtos, inicialmente como o RT-PCR, in-house, depois em escala industrial, os testes de anticorpo e, mais recentemente, os testes de antígeno e vários outros laboratoriais que também estão aí suportando todo o mercado. O autoteste vem coroar essa gama de produtos diferentes para trazer o que a gente até fala como mantra do setor. É o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. Então, sempre vai haver uma solução que vai se adequar àquela necessidade, exatamente para trazer o diagnóstico precoce e preciso e que vai dar acesso a uma terapia cada vez mais eficaz. O setor responde por 2% do custo de saúde pública. O diagnóstico tem um impacto muito pequeno em termos de custo ou investimento. Porém, em termos de retorno, é enorme, porque você evita aquele desperdício de terapias não adequadas, que não sejam apropriadas para aquele momento, e, principalmente, você salva o consumidor, o paciente, de muitas tentativas e erros, sendo muito mais eficaz lá no seu acerto para aquilo que ele precisa de fato. Então, eu enxergo o diagnóstico com seu valor muito bem reconhecido hoje pela população. Entendo que cada vez mais nós teremos aí avanços, tanto na área de tecnologia, com ferramentas diferentes que estão sendo disponibilizadas, cada vez mais adequadas, amigáveis, seja para o profissional de saúde no seu laboratório, seja com soluções point of care, inclusive essas que a gente já citou, e integradas. Cada vez mais a tecnologia da informação vai fazer as pontes e trazendo informações confiáveis
e seguras, possibilitando a todos aqueles diferentes atores uma situação em que você consiga ter a saúde otimizada e, obviamente, mais sustentável para todo mundo, o que vai nos permitir um melhor acesso, aí sim, às soluções existentes. Então, eu olho, de fato, com muito bons olhos, com um otimismo, o futuro, porque o legado que a pandemia vai nos deixar, ele vai servir para muitas coisas. Só para citar a questão do autoteste, não tenho dúvida que, por exemplo, hepatite C, uma doença silenciosa, vai acabar se beneficiando, por exemplo, desse empoderamento do cidadão na busca de informações sobre o autocuidado, sobre sua saúde. Sífilis, que é outra pandemia que nós vivemos, teria também um benefício imediato se fosse adotado, por exemplo. E lembrando que isso não é tirar volumes de laboratórios e hospitais, é pelo contrário, é ir aonde o consumidor, o cidadão está, na ponta, ali nos arredores aqui do Brasil, nos confins do nosso país, e que muitas vezes ele não tem acesso a um posto de saúde, a um profissional ou a um sistema como o SUS que está aí. Deveria ser para todos, mas nem sempre ele consegue chegar onde precisa. Então, a gente começa a levar o diagnóstico nas suas diferentes formas e versões aonde o cidadão está. É trazer esse cidadão invisível para o sistema. Acho que esse vai ser um grande ganho para todo mundo. Carlos, eu agradeço muito a sua participação aqui na nossa plataforma Healthcare Management do Grupo Mídia. Eu entrevistei Carlos Eduardo Gourmet, presidente da CBDL, direto aqui para o nosso canal. Muito obrigada, Carlos. Obrigado a você, Carlos. É sempre um grande prazer. Prazer é todo nosso. Tchau, tchau.